Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje, tratando sobre o Poder Judiciário e a magistratura brasileira. E trazendo aqui para debater conosco, ele que é o nosso apresentador e hoje está do outro lado, né? Debatendo como convidado o Dr. Herval Sampaio. No bloco anterior, né, Dr. Herval, nós conversávamos sobre o papel e a importância do Poder Judiciário. E eu vou lhe confidenciar aqui, confidenciar ao nosso telespectador que eu sou advogada, mas eu admiro muito os nossos juízes, porque se tem uma palavra que rege toda a magistratura, é sensibilidade. É necessário, claro, saber a letra da lei, saber a melhor forma de aplicar a lei, mas é necessário também muita sensibilidade, porque nas folhas de um processo está o destino de muitas famílias, geralmente, né? Não só de uma pessoa, mas muitas vezes um processo ele acarreta consequências para toda uma família, principalmente se a gente trazer, né, para o direito de família, para todos os processos, ações de guarda, como o senhor mesmo falou no bloco anterior, né, quando uma mãe ela vai pedir uma pensão alimentícia que não é para ela, que é um direito do filho e um dever do pai de ajudar a manter a criança, né, o desenvolvimento da criança. Então, quando o juiz, muitas vezes, ele nega o pedido dessa mãe, ele está prejudicando diretamente uma criança, né? Assim como, por exemplo, quando ele defere pedidos de alimentos gravídicos a uma mãe que ainda está gestando o seu bebê, né? Mas muitas vezes não tem como provar a paternidade, ele está ali permitindo que o feto ele tenha condições de se desenvolver na barriga da mãe e de nascer, né? Então essa questão da sensibilidade eu admiro muito na magistratura. Não tenha dúvida, Joyce, isso é muito importante. Ele que pese ser um servidor público, a gente tem que colocar um servidor público diferenciado, porque ele é um membro de um poder. Ele é um membro de um poder distinto dos demais membros que são eleitos. Porque ele faz um concurso público inclusive dificílimo, concurso com no mínimo 5 fases, concurso às vezes durando até 2 anos, como eu mesmo já enfrentei, eu passei em 3 concursos da magistratura. Não há nenhum juiz de direito chamado de piso, né? Até essa expressão, ela não é muito interessante, mas há essa questão de querer achar que o ministro é mais do que o desembargador, que é mais que o juiz. Todos são juízes, e os chamados juízes de primeiro grau de baixo, né? Como se diz, até passei entendido, todos eles chegam à magistratura através de concurso público de provas e de títulos. Mas são servidores públicos, são membros de poder, decidindo essas coisas tão relevantes do nosso dia a dia. Não existe nada do dia a dia em que haja violação ao que você reputa como direito seu, que não chega ao judiciário. Tudo que você imaginar agora que está nos assistindo, chega ao judiciário. E o judiciário realmente tem que ter sensibilidade. Tem que cumprir a lei. Até porque o juiz, é bom que a gente deixe claro, a decisão não é dele, pessoal. Então, como a decisão não é dele, a decisão é do Estado, fazendo valer essa atribuição da Constituição dada nessa repartição de funções, ele tem que fazer prevalecer na decisão que não é dele, e sim do Estado juiz, que tão somente ele representa, os valores constitucionais, as leis reputadas constitucionais, e tudo isso levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, Joyce, e essa sensibilidade. Ele tem que ter também, porque não é um robô, porque se não tivesse que ter uma sensibilidade, a gente ia substituir de modo autônomo por um robô. Não, o juiz é um ser humano como qualquer outro, por isso que como qualquer outro ele é um trabalhador. E em sendo um trabalhador, ele tem não só deveres, mas tem também direitos. Olha a repercussão social de tudo que ele faz. E será que ele só vai ter dever? Ele não tem direito? Ele não tem, evidentemente, que se preocupar, sendo uma carreira diferente. Um juiz, no Brasil, ele só pode ser juiz. E professor, que está bem ligado, limitado. O juiz não pode ter nenhuma outra fonte de renda. Então nós temos que ver que a magistratura é protegida e não tem privilégios, o que tem são prerrogativas em prol da sociedade. A sociedade exige da magistratura essa independência, primeiro a independência funcional e o respeito à lei, exige inclusive para que ela seja forte a própria vitaliciedade e inamovibilidade, que não são privilégios, são prerrogativas
para que a sociedade sempre esteja sendo garantida, seja sendo assegurada. Contra quem? Contra os desmandos dos poderosos, os desmandos da lei. E é isso que a magistratura faz. A magistratura está sempre, sempre, sempre protegendo as pessoas e a sociedade dos arbítrios, das ilegalidades, fazendo valer o direito das pessoas. Como você colocou nessas situações, a gente poderia trazer diversas outras aqui, e todas ligadas com esse aspecto da acessibilidade, porque é o ser humano. Doutor Val, mas continuando a tratar aqui sobre os juízes, né, nossos juízes brasileiros, mas trazendo um pouco aqui a polêmica recente, né, o doutor Mirko Gianotti, né, que é juiz na cidade de Sinop, no Mato Grosso, ele recebeu em junho cerca de R$400 mil, né? Inclusive, ele foi bastante criticado nas redes sociais, porque disse que não se importava, né? Segundo a mídia, ele disse, tô nem aí, né? Isso. Então, ele foi bastante criticado, mas nem tanto pela declaração dele, sim pelo valor que ele teria recebido. Como é que o senhor vê essa questão? Poderia explicar essa questão desses salários? Porque a Constituição, ela traz o teto constitucional, isso, né? Perfeito. Que popularmente nenhum servidor poderia ganhar mais que um ministro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que hoje equivale a pouco mais de R$33 mil. Isso, mais ou menos, quase 34 então, mil. Então, como reais. se justifica esse valor recebido pelo juiz? Vamos lá. Eu achei fantástico e eu não tenho medo de enfrentar nenhuma das questões que a grande mídia e os poderosos estão trazendo pontualmente, distorcendo os fatos, e eu enfrento não só aqui, em que você, amiga e amiga de casa, nos conhece, sabe da nossa história, sabe como é que nós se comportamos como servidor público, como membro de poder. Então, eu fico muito à vontade para tratar de todo esse tema, inclusive para levar para o Brasil afora. Porque eu quero ver, com todo o respeito que eu tenho, se a Rede Globo, né, de televisão, que está massacrando as autoridades judiciárias brasileiras, a gente não entende. Às vezes a Globo tem uma esquizofrenia, né? Eu acho que ela vai para um lado e para o outro. Às vezes a gente tem que entender que ela realmente está querendo algo esclarecedor, algo para realmente construir uma sociedade diferente, livre, justa, solidária. Está trazendo todo esse combate. Ora de uma hora para outra, o grande vilão, o vilão são os juízes brasileiros. Inclusive, eu acho que a próxima campanha que vão lançar é colocar os juízes brasileiros, mais de 17 mil, na cadeia, dando a ideia de que eles são verdadeiros marajás e que quem criou tudo isso, inclusive todos esses desmandos, a Operação Lava Jato, junto com alguns procuradores, é conspiração, e o verdadeiro culpado de tudo isso, porque o senhor Mirko, nosso colega, ou qualquer outro juiz, tem recebido esses R$400 mil, e aí somos todos nós culpados, e com isso não tem mais ladrão nenhum nesse país, não tem mais, tá? Porque o juiz lá do Mato Grosso, meus colegas que estão recebendo, esses que não são salários, não são subsídios, significa dizer, agora para a grande mídia, que tudo que o Poder Judiciário fez não serve. Tudo é uma criação e não há mais legitimidade nenhuma. É isso que eles querem fazer. E eu vou explicar agora para você. Primeira coisa que eu quero deixar claro. Essas verbas, que podem até ser discutíveis, e eu não tenho conhecimento de todas elas em concreto, eu não me preocupei em analisar essa em específico do Mato Grosso, e nenhuma outra em específico, eu quero dizer para você, amiga e amiga, que não são, isso eu lhe asseguro, não são salários, não são subsídios. Inclusive, também saiu uma reportagem aqui na Tribuna do Norte, trazendo para o estado do Rio Grande do Norte, dizendo que os magistrados brasileiros, os magistrados potiguares, quase 100% ganhavam mais do que o teto. Mentira! Mentira, eu mostro o meu contra-cheque 1000 vezes a mais, como eu já mostrei. Essas verbas que são recebidas, e aí você vai discutir se elas são corretas ou não, porque depende de cada caso concreto. Eu vou dar exemplo de algumas, inclusive da minha. Eu vou trazer uma verba, eu não recebi 400 mil não, mas eu recebi quase 90 mil reais em um dado mês, e não tenho medo de dizer a ninguém. Eram verbas, no meu caso, não salário. O meu salário, o meu subsídio está dentro do teto, rigorosamente dentro do teto. Inclusive, em tese, pelas atividades as diversas que eu faço, poderia até passar, mas não passa. Porque, regra geral, os juízes 417 mil no Brasil recebem realmente abaixo do teto. São verbas eventuais. Eu vou trazer para mim aqui em específico, tá?
e, na realidade, dos magistrados potiguares que alguns receberam. Nós tivemos férias não indenizadas, férias não gozadas, férias que, por imperiosa necessidade do serviço, nós tivemos que trabalhar. E aí você acha que um trabalhador vai trabalhar, vai realmente exercer o seu mistério, importantíssimo como um amigo e amiga viu, e não vai receber? Então nós recebemos verbas atrasadas que foram pagas, em algumas situações de uma vez ou até dividido, mas que não fazem parte do salário de subsídio. Esse do Mato Grosso, eu tenho quase certeza, pelo que eu vi, é isso. É alguma verba eventual. É uma verba que deixou de ser paga, que deve ter sido reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o mais importante, ou todas as outras, é dizer para você, amigo e amiga, que ele não recebe. Talvez o colega não tenha sido tão didático na hora, inclusive, de responder, e a expressão, se ele disse, eu não concordo. Ele tem que estar aí sim. Nós temos que justificar à sociedade brasileira que o nosso salário pode até ser alto em relação aos demais. Pode até ser alto, mas é justificado pela quantidade de trabalho e a relevância da função que a gente exerce. Inclusive não tendo horas, não tem horas, a gente não tem expediente, a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite. Tem situações urgenciais que requerem da gente que a gente esteja 24 horas à disposição. Aí eu respondo, sendo bem objetivo, não há nessas verbas, nenhuma delas, que se fala 400, 500, 600 mil, o que for, a ideia de subsídio e salário. Agora, impacta, é verdade. Doutor, o senhor defende alguma distorção dessa? Não. Se tem alguma verba dessa ilegal, que esteja sendo recebida todo mês, ultrapassando o teto, ou seja, indo contra a Constituição, a maioria dos 17 mil brasileiros não aceitam. Inclusive, eu faço parte de um grupo de juízes em ação, juízes assalariados, que só têm os seus salários, que está achatado há muito tempo, que eles estão, inclusive, como todo brasileiro hoje, no momento de crise, preocupados. Alguns têm 3, 4 filhos que têm um determinado padrão e que estão, evidentemente, tendo dificuldade de se manter, porque alguns deles não são nem professores. Olha a situação que a gente se encontra. Então, a gente tem que discutir melhor isso. Por isso que a gente resolveu fazer esse programa. E em relação a esse caso específico, doutor Micos, né? Nós não estamos nem analisando em si, por hora, o valor recebido e quais seriam as verbas. Mas em relação, por exemplo, à declaração que ele deu, né? A suposta declaração, não estou nem aí. É claro que ele deve estar aqui para a população, porque ele é servidor público, claro, né? E ele tem o dever de prestar contas à população. Não tenha dúvida. Não é? E é isso que a gente vai, inclusive, fazer nos outros blocos, não é isso? Exatamente, doutor Erval. Nós estamos finalizando o segundo bloco, mas voltaremos daqui a pouquinho para continuar o debate. Não saia daí, que o Cidadania volta já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.